Olha, toda vez que a gente faz uma busca na internet ou pede para uma inteligência artificial criar uma imagem, existe um custo por trás disso. Um custo que a gente não vê. E hoje, a gente vai entender qual é a pegada ambiental real da tecnologia aqui no Brasil. E mais importante, por que isso mexe com o futuro de todo mundo. Bora lá? É algo que a gente faz todo dia, né? Interagir com uma IA, pedir uma resposta, criar alguma coisa. Mas, sério, alguém já parou para pensar de onde fisicamente vem tudo isso? Porque assim, não é mágica. E a resposta é, no mínimo, surpreendente. Pois é, a gente se acostumou com essa ideia de nuvem, né? É um termo super útil, mas a verdade é que ele acaba escondendo uma realidade, uma infraestrutura física gigantesca e bem real. Cada clique, cada mensagem, tudo isso é processado num lugar de verdade, um lugar que existe no mundo físico. E esse lugar se chama Data Center. Para a gente ter uma ideia, imagine um cérebro gigante para a internet. São galpões enormes, sabe? Cheios de corredores com milhares e milhares de servidores. Aquelas luzinhas piscando, aquele zumbido constante, funcionando sem parar 24/7. Bom, e como qualquer cérebro trabalhando a 1000 por hora, esses data centers têm uma sede. E é uma sede que não acaba. Uma sede por duas coisas essenciais para a nossa vida: energia e água. Olha só esse número. Hoje, aqui no Brasil, já existem 162 instalações dessas. Já é bastante coisa, né? Mas o que realmente impressiona, o que choca, na verdade, é a projeção do que vem por aí. Hoje, a demanda de energia desses data centers já chega a 800 megawatts. Agora, segura essa. Com o boom da inteligência artificial, a projeção para daqui a pouco mais de 10 anos salta para mais de 17.700 megawatts. É um salto de mais de 20 vezes. 20 vezes! E para a gente entender o que esses números significam na prática, o consumo de hoje já daria para abastecer uma cidade de 2 milhões de pessoas. Ok. Agora, a projeção para o futuro seria energia suficiente para uma cidade de 43 milhões de pessoas. Para ter uma ideia, isso é quase 4 vezes a população da cidade de São Paulo. É muita, muita energia. E não para na energia, não. A sede por água também é gigantesca. Tem uma analogia que ficou famosa que diz o seguinte: uma única pergunta feita para um chatbot pode consumir o equivalente a uma garrafa de água. Claro, é uma estimativa, mas ela ajuda a gente a visualizar o custo de água que está escondido numa simples interação digital. E esse consumo de água acontece de duas maneiras principais. Primeiro, o consumo direto, lá dentro do data center mesmo, que usa água para resfriar os milhares de servidores e evitar que eles superaqueçam. E segundo, o consumo indireto, que muitas vezes é o maior de todos. É a água usada para gerar toda a eletricidade que eles precisam, principalmente em usinas hidrelétricas ou a gás. E aqui vale um ponto importante. A gente está falando muito de IA porque ela está acelerando tudo isso, mas toda a nossa vida digital passa por aí. Aquele filme no streaming, a foto postada na rede social, o trabalho de casa, tudo, absolutamente tudo roda dentro de um data center e tem essa mesma pegada no mundo real. Ok, e tudo isso nos leva a um dos maiores problemas dessa história toda, que é a falta de transparência. Porque, vamos combinar, como é que a gente mede um impacto que a gente nem consegue enxergar direito? Essa frase de um economista digital chamado Alex de Vries, para mim, resume perfeitamente o desafio. As gigantes da tecnologia, elas sabem exatamente quanta energia e quanta água tudo isso consome. O grande problema é que a maioria delas simplesmente escolhe não contar para ninguém. Informações que são essenciais, sabe? Coisas como a eficiência no uso da energia, a eficiência no uso da água, qual a porcentagem de energia renovável que eles usam de verdade. Esses dados quase nunca são divulgados. E sem eles, qualquer discussão sobre sustentabilidade fica literalmente no escuro. E é aqui que mora o X da questão. Como é que a gente, como sociedade, pode pesar os benefícios da tecnologia, que são incríveis, ninguém nega, contra os custos ambientais reais, se esses custos estão trancados dentro dessas caixas pretas? Mas calma, a história não precisa terminar no problema. Agora, a gente vai olhar um pouco para as possíveis soluções para ver se existe um caminho mais sustentável para tudo isso. É importante deixar claro, a ideia aqui não é frear o progresso, de jeito nenhum. O desafio é guiar esse progresso de uma forma mais responsável. E uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para isso é, sem dúvida, a regulamentação. E olha que interessante, aqui no Brasil, essa discussão já começou a andar. Existe um projeto de lei, o PL 3018 de 2024, que está em debate e busca fazer exatamente isso. A ideia é criar regras mais claras para como os data centers de IA são instalados e operam, colocando o impacto no meio ambiente e a eficiência como prioridade.
A lógica por trás desse projeto é bem direta, mas é poderosa. Basicamente, são 3 passos. Primeiro, obrigar as empresas a serem transparentes, ou seja, abrir a tal da caixa preta. Segundo, criar incentivos para que elas busquem ser mais eficientes. E terceiro, promover de verdade o uso de energias renováveis e tecnologias que economizem recursos. E é aí que entra uma oportunidade de ouro para o Brasil. Pensa bem, o país já tem uma matriz energética que é, na maior parte, renovável. Isso nos dá uma chance não só de fazer parte dessa revolução da IA, mas de virar um líder mundial no desenvolvimento de data centers verdes. Então, a grande pergunta que fica no ar é essa. O Brasil vai agarrar essa oportunidade e se tornar um exemplo de IA sustentável para o resto do mundo? Ou será que o crescimento explosivo da tecnologia vai acabar sobrecarregando os nossos recursos mais preciosos? É uma encruzilhada, e as decisões que vão definir esse futuro, bom, elas estão sendo tomadas exatamente agora.